Aplauda o Senhor mais forte porque Ele merece. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele merece, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. A benignidade do Senhor dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Enquanto você ainda está de pé, eu quero falar para você o seguinte: grandes coisas fez o Senhor na minha vida, por isso estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor na minha família, por isso estamos alegres. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor aqui em 27 anos. Por isso vocês estão alegres, por isso vocês estão jubilando, por isso vocês estão louvando, estão gratos, porque o Senhor fez grandes coisas aqui nesses 27 anos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mas pode ser que alguém esteja pensando, realmente Deus fez grandes coisas aqui em 27 anos, mas tem grandes coisas que ainda o Senhor não fez, ou tem alguma coisa que ainda o Senhor não fez, e eu venho te dizer que hoje é o dia da tua bênção, amém? Hoje é o dia da tua bênção. Abra o seu coração, né? Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Receba a palavra de Deus com fé. Receba mais para frente a oração que meu esposo vai estar fazendo por nós. E nós vamos sair daqui com a nossa bênção. Iremos sair abençoados. Não porque nós estamos aqui. Nós vamos ser abençoados porque a pastora Rosa está aqui, porque o pastor João está aqui. Não, nós vamos ser abençoados porque Deus está aqui. Assim como ontem vocês saíram abençoados, e amanhã eu creio que sairão também, para a glória do Senhor. Eu quero aproveitar que você ainda está de pé. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, capítulo de número 30. Salmos de número 30, na verdade. Salmo de número 30, o versículo de número 5. E nós vamos ler somente a parte B do versículo de número 5 do Salmo 30. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim, Salmo 35, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou ler mais uma vez. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia, tome o seu assento. Mantenha o seu ouvido espiritual aberto àquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Mas, pastora, hoje é um dia de festa, é um dia de aniversário, e você vai ler um versículo sobre choro. Mas foi o que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. É o que o Espírito Santo está nos incentivando, colocou firme no meu coração, já desde lá de São Paulo, de São Paulo não, agora eu estou em São Paulo, né? Desde lá do interior, né? Já há alguns dias o Senhor tem colocado firmemente esse versículo no meu coração. Aqui a Bíblia diz, o salmista diz, que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem no amanhecer. E eu venho me alimentando dessa palavra nos últimos dias, e eu venho conferindo algumas noites de alguns irmãos nossos, de alguns personagens bíblicos, como foi o choro e como foi amanhã, como foi a noite e como foi amanhã. Porque eu já passei algumas noites de choro, mas a alegria sempre vem pela manhã. Às vezes a noite é muito tempo. Às vezes, em alguma área da vida da gente, você permanece na noite. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho, meu esposo nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, criamos nossos filhos no Evangelho, apresentamos eles para Jesus, batizamos eles, casamos eles dentro da igreja. E aí, depois, por algum motivo, um dos meus filhos parou
Ele não desviou. As minhas filhas falavam assim, ai, meu irmão está desviado. Eu falava, ele não está desviado. Ele não está em nenhum caminho errado, só está dentro de casa, só não está congregando. Mas, irmãos, essa noite durou 10 anos, pastor. Essa noite na nossa vida durou 10 anos. Mas você sabe que tudo que você passa, Deus tem sempre um propósito. Deus tem sempre um propósito. Com o tempo a gente entende o propósito de Deus. E essa noite passou e a alegria veio. A alegria veio de uma maneira inusitada, de uma maneira improvável, porque tudo que Deus faz é improvável. Tudo que Deus faz não tem lógica. As coisas do Senhor não é matemático, 2 e 2 não é 4. 5 vezes 5 não é 25 para o Senhor. 5 vezes 5, quando Ele quer, vira 300, vira 1000, vira 1 milhão. Não é? Gideão com 300 não derrotou um monte? Então a matemática de Deus não é a nossa matemática. E de uma maneira improvável voltou o meu filho para o Senhor Jesus. E no dia que ele voltou, o pastor falou assim, eu vou dar uma oportunidade para o Jonathan dar uma saudação. E nós éramos pouco tempo lá no interior. Ou seja, aquele povo nunca nem tinha visto o meu filho dentro da igreja. Via na porta da igreja, porque ele ia na porta da igreja, levava a esposa, aquela toca, e ia embora para casa. E aí, o João deu uma oportunidade, a igreja já ficou estranhando, né? Como é que o Jonathan vai dar uma saudação? Irmãos, ele deu uma saudação, ele contou o testemunho, ele pregou. A igreja inteira chorou. Falou línguas, ele voltou já assim, dentro do ministério dele, já ministrando uma palavra forte e abençoada para a igreja. Deus faz essas coisas. E eu quero dizer para você que está vivendo a noite, que a noite pode estar terminando. Eu quero dizer para você que a noite pode estar terminando e que amanhã possa estar chegando. Quem sabe amanhã é hoje, quem sabe a partir de hoje, quando você sair daquela porta, você começa a viver a parte da manhã, a parte da alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Eu quero meditar com você sobre uma noite que Abraão teve. Eu quero meditar com você a noite difícil que Abraão teve. Todo mundo conhece a história de Abraão. Abraão, aquele que Deus prometeu um filho, e ele tem uma esposa estéril, e o filho só acontece quando a esposa Sara tinha 90 anos, e ele tinha 100 anos, e o filho veio, e o filho aconteceu, porque alguém falou para Sara, haveria alguma coisa difícil ao nosso Senhor? O anjo de Deus falou isso, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não era difícil. Aos olhos humanos, aos olhos da medicina, cientificamente, impossível uma mulher aos 90 anos gerar filhos, mas Sara gerou. E depois, quando a criança tem uma certa idade, o Senhor vem a Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te pedir uma oferta. Ah, Senhor, qual é a oferta? Abraão vivia na dependência de Deus, obedeceu, saiu da terra que Deus mandou. Abraão estava ali, né? Obedecendo ao Senhor Deus. Qual é a oferta? E o Senhor falou, quero teu filho em holocausto. Irmãos, ali começou a noite para Abraão. Você pode imaginar um homem que só tem um filho e ter que levar e oferecer em holocausto? E Deus ainda fala, pega o teu filho, vai para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar uma montanha, e lá você vai sacrificar o menino. E a Bíblia diz que na outra madrugada, que naquela madrugada, Abraão pegou uns servos, pegou o seu filho, e ele foi. Passou uma noite, depois passou 3 dias para ele chegar no lugar. Imagina o coração desse homem. Desde o dia que o Senhor pediu o filho, depois 3 dias e 3 noites ele caminhando. Como que eram os sentimentos de Abraão? O que é que passava na mente de Abraão? Eu imagino, conjectura de pregador aqui, que Abraão ficava pensando assim, o que eu vou falar para Sara quando eu voltar? O
que aquele marido ia falar para a esposa, que foi mãe aos 90 anos, e ele falar que sacrificou o filho, porque Deus pediu? Eu fico imaginando o quanto ele pensou em Sara, o quanto ele pensou nele mesmo, o como ele reviveu o nascimento do Isaac, a infância do Isaac, Isaac gatinhando, Isaac crescendo, Isaac falando, o dente de Isaac nascendo, todos os momentos que ele foi relembrando, 3 dias de agonia, de angústia, de choro. Mas ainda assim obedecendo, diga amém. E importa obedecer ao Senhor, irmãos, não importa a situação que você esteja passando. Não importa a situação que está passando, continue obedecendo ao Senhor. Continua, porque quando nós estamos na obediência, nós estamos creditando no céu. E o melhor lugar para nós termos crédito é no céu, porque vem, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos recompensa. 3 noites Abraão pensando, como seria? Chega no momento que ele vê de longe o lugar que Deus falou. Ele fala para os empregados, agora vocês ficam aqui, eu vou com o menino e logo nós voltaremos. A noite de Abraão durou 4 dias. Eu não sei quanto tempo dura a sua noite. Eu não sei, mas com certeza foi muito difícil para ele esses 4 dias. A Bíblia não relata as emoções, não relata os pensamentos de Abraão, mas eu e você que somos pai e mãe, a gente já imagina. A gente sabe, a gente pode imaginar. Um filho da gente tem uma gripe, a gente já se preocupa, não é? Minha nora ganhou neném esses dias, sai do hospital com coronavírus. A gente já levanta, a fé já aflorece, mas você já se preocupa. Vem do hospital com um bebezinho no colo e contrai coronavírus ali. Então vem toda aquela preocupação. Imagina Abraão imaginando que ele ia ter que sacrificar o filho e ele não negou. Diga, ele não negou. Ele não negou. Aleluia, Jesus. Ele preferiu obedecer. Ele preferiu obedecer, porque quem obedece a noite passa rápido. Diga amém. Amém. Quem obedece a noite passa rápido. 4 dias durou a noite de Abraão. Aí você pode pensar assim, mas o meu problema, mas a minha situação, mas a minha noite, o meu choro, já dura anos. Eu contei para você da minha, que foram 10 anos. As outras áreas caminhava bem, mas nessa área havia aquela tristeza. Porque a gente cria os filhos dentro da igreja, acostumado a ver todos aqui. Todos, um na bateria, um no teclado, no louvor. Todos os filhos aqui, depois genros também, nora também, a minha filha toca teclado, minha nora também, todo mundo aqui, agora os netos. Quarta-feira, o meu neto de 6 anos fez assim, vovó, você me chama hoje que eu quero cantar? Ele nunca tinha cantado. Eu falei, como é que é, José? Eu vou cantar, mas eu quero que a minha mãe me ajude. A mãe já é cantora, né? Eu quero que a mamãe me ajude. Eu falei, filho, a nossa igreja é 1 hora de distância da minha casa. Ele foi treinando com a mãe. A mãe tropeçava na letra, ele reclamava, brigava com a mãe. Aí a mãe falou assim, ele tinha a letra inteira na cabeça, certinho, e ainda nos espaços ele bate a mãozinha, o pezinho, dando o tempo da música, entendeu? Eu não sei nada disso. E então eu me encanto de ver. Aí o que aconteceu? A mãe foi cantar com ele. A mãe teve que ler a letra porque não era um hino que para ela era conhecido, mas para ele era, porque eu comecei a colocar esse hino para ele todas as noites, porque ele começou assim, eu não consigo dormir, não sei o que. Eu falei, peraí, você vai dormir. Peguei um hino lá no YouTube, que fala, como é que é o hino? Calma. O hino chama Calma. Quando sai na segunda vez, na terceira, ele dorme, que só acorda no outro dia. E aí ele foi ensinando para o irmão, agora os dois só dormem com esse hino, acho que estão de dormir com esse hino, ele decorou a letra inteirinha e a gente não sabia que ele tinha decorado. Quarta-feira ele cantou o hino inteirinho ali para a glória do Senhor. Então, como eu dizia, ia tudo bem, mas não ver um filho ali na casa do Senhor doía ao meu coração. Doía ao coração do pai também. Né? Porque meu marido é aquelas mães 24 horas, conhece mãe 24 horas? Mãe 24 horas, o tempo inteiro, mãe.
o João é mãe 24 horas, é vô 24 horas, é uma coisa assim de louco. E às vezes ele também tenta fazer isso na igreja. Eu falo, você sufoca, porque ele quer ficar 24 horas ali, ó, com os olhos, né? Na cria, nas crias todas. Queridos, se a sua noite não foi igual a de Abraão, se dura mais do que 4 dias, eu quero te lembrar um outro exemplo. Eu quero te lembrar de José. José, que foi um jovem que foi criado a pão de ló. Foi criado com mordomias. José foi criado com um carinho diferenciado, com uma maneira diferenciada. Enquanto todos os outros filhos de Jacó iam para o campo, labutava, trabalha, José foi aprender a ler. O único que sabia ler em casa era José. José aprendeu a fazer conta. Então ele foi tratado totalmente diferente dos irmãos. E mais para frente, o pai, para mostrar para o mundo todo o quanto ele se agradava daquele filho, o pai fez uma túnica de muitas cores, porque naquele tempo, quando se dá uma túnica de muitas cores, nesse tempo e dentro dessa cultura, está dizendo assim, eu me alegro de você. Então te dou uma túnica colorida. Então, quando Jacó dá a túnica para José, os irmãos que já vinham, né, sentindo ciúmes do irmão do José, a túnica ainda irritou eles mais ainda, porque nenhum deles havia ganhado uma túnica do pai, eles só tinham as obrigações de trabalhar. E José ainda por cima era dedo duro. Quando os irmãos faziam alguma coisa errada no campo, ele vinha e contava para o pai. E você sabe que dedo duro é chato, né? Então os irmãos foram pegando aquela bronca de José. E um dia falaram, vamos acabar com a graça de José. Vamos acabar com a graça de José. E eles jogam o José no poço. Começa a noite de José. A noite de José começou no dia em que os irmãos dele jogaram ele no poço. E a Bíblia diz que ele gritava aos irmãos e que ele pensava que os irmãos logo iriam tirar ele dali. E os irmãos por ali, ele berrava por um, por outro. Imagine um menino mimado com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanta atenção. De repente os irmãos largam ele ali no poço e eles não estavam brincando não. A Bíblia diz que eles largaram ali para ele morrer. E eles bem tranquilamente foram comer pão. Largaram o irmão ali e foram comer. Preste atenção, largaram ali e foram comer. E dali depois resolveram não matar, mudar os planos, enfrentar o plano B. E então vender o José como escravo. Filhinho de papai, sabia ler, sabia escrever, não estava acostumado com o trabalho no campo, não estava acostumado com o pastor, não estava acostumado com a vida dura. E ele vai como escravo. E ele vai parar lá na casa do Potifar, e ali ele segue a sua vida como escravo. E a Bíblia diz que em tudo José era prudente. A Bíblia fala que José se conduzia com prudência. Diga prudência. A prudência fez toda a diferença na vida desse jovem. A prudência. Porque com certeza o pai, ao ensinar ele a ler, a escrever e a fazer contas, também ensinou a fé. Ensinou a fé. Porque José, ele foi filho exemplar, ele foi escravo exemplar. Aonde ele ia, ele tirava nota 10. O José vai parar na casa do Potifar, a Potífera bota o olho nele. Não é Potífera, viu? Isso aí eu que inventei, eu não sei quem é não. Eu que chamo ela de Potífera, depois não vai procurar na Bíblia porque não está. Mas a Potífera, que era a mulher do Potifar, se engraça dele, começa a assediar ele. E ela começa a prometer muitas coisas e querer muitas coisas, as quais ele, para não desagradar ao Senhor, como nós dizemos no início, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Porque quem obedece vai ficando com crédito. E o José, então, ele não cede os caprichos da doida da Potífera. E ele vai parar na prisão. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Ou seja, aonde José ia, ele era abençoado. O poço foi o choro dele. E ele chorou muitos anos, porque como que um homem livre se nasce escravo é uma coisa, mas se transformar em escravo é uma humilhação, é uma dor, é algo terrível se transformar em escravo. Aqueles que nascem é diferente, mas José não nasceu escravo. Então a noite dele começou quando foi lançado ali no poço. Aí passa pela Potífera, vai para a cadeia. A noite continua, diga, a noite continua.
A noite continua para José, e ali ele também é um exemplo bom. Ali ele é um exemplo bom, que já o carcereiro fala assim: olha, eu não vou mais trabalhar, toma aqui as chaves, cuida de tudo. José começa a ficar com as chaves da cadeia, e ele começa a cuidar de tudo. Assim como ele fez na casa de Potifar, ele cuidava de tudo e Deus abençoava. E ele foi cuidar de tudo ali na cadeia. E depois dali da cadeia, o Senhor providenciou uma maneira improvável, porque Deus faz as coisas improváveis. Diga amém. Uma maneira improvável. Alguém passa com um sonho, ele revela o sonho, o camarada vai embora, ele fala para ele: olha, quando você estiver perto de Faraó, fala para ele de mim, fala que eu sou inocente e estou aqui preso. A pessoa ser inocente e ficar presa é terrível. Fala que eu sou inocente, avisa lá. Sabe o que a Bíblia diz? Que o camarada esqueceu de José. O camarada esqueceu, não falou nada para Faraó. Até que o Faraó tem um sonho, fica perturbado. Aí o camarada lembra e fala para Faraó: lá na tua prisão, lá no buraco, tem alguém que interpreta os sonhos. Lá no buraco tem alguém que está vivendo a noite. Lá na prisão tem alguém que está vivendo a noite. Deus quer fazer que amanhã chegue e que a alegria venha. Lá na prisão. E Faraó manda chamar José. E José revela o sonho. José dá uma aula de economia para Faraó. Dá uma aula de economia, fala: tem que fazer assim, assim, assim. Faraó ficou abobado, falou: aonde que a gente achar um homem que tem um espírito como esse? O espírito dos deuses está nesse homem. Aonde eu acharia? E Faraó, que nem era bobo, nem nada, já colocou ele ali. Vai comandar tudo. Vai comandar o Egito. E o Egito, por muito tempo, foi se destacado em todos os países por causa de José. Por causa de José. Quando você fala de José na Bíblia, todo mundo fala José do Egito. Só que José não era do Egito. José era hebreu. Mas ele trabalhou tanto ali. Ele fez o Egito mudar tanto que ele levou esse sobrenome. José. Qual José? O José do Egito. E um dia ele vira governador e o Faraó fala assim: olha, todo mundo tem que se curvar. E eu fico imaginando o pastor Diego a Potífera. José passando, a Potífera tem que se curvar a ele. Eu fico imaginando o Potifar, que botou ele na cadeia, injustamente, tendo que se curvar a ele. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus faz. É melhor obedecer, é melhor andar com o Senhor, porque a noite passa. Diga: a noite passa. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde José passa, todo mundo tem que se curvar a ele. Todo mundo tinha que se curvar a ele, inclusive todos aqueles que humilharam ele. E lá na frente, os irmãos, que a última coisa que fizeram, que ele sabia, enquanto ele estava lá no buraco, ele está ouvindo os irmãos comerem. Os irmãos, por causa deste mesmo pão, chegam diante de José. Porque chega um tempo que só tem pão no Egito. E só comprava no Egito quem José autorizava a vender. Aí os irmãos também têm que vir até José para comprar o pão, para levar o sustento para as famílias deles. Todos os irmãos de José, que não eram poucos, você sabe disso, vieram por causa do mesmo pão. Eles comiam pão alegremente, tranquilamente, enquanto o irmão estava lá para morrer e depois foi vendido. E lá na frente, eles, por causa do pão, eles têm que vir a José. Sabe por quê? Porque a noite passou. A noite de José passou, amanhã chegou. O choro, ainda que dure uma noite, diz a palavra, mas a alegria vem no amanhecer. Amanhecer. Sabe quanto tempo durou a noite de José? Pelo menos uns 13 anos pela minha conta. Pelo menos, não sei se estou certo, mas pelo menos uns 13 anos, porque a Bíblia diz que ele tinha 17 quando ele sonhava, e ele tinha 30 quando ele virou governador. 13 anos durou a noite de José. Anime-se, porque não importa quantos anos está a sua noite, hoje pode começar a sua manhã.
Hoje pode começar a sua manhã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar só de mais uma noite. Porque eu tenho dificuldade com o relógio e falo demais. E o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, inclusive na minha. Eu vim buscar uma benção. Eu já falei para ele lá, eu quero que você ore por mim por isso. E eu sei que eu vou levar, diga amém. Amém. Quero te lembrar de mais um outro jovem, que a noite dele durou uma noite. Literalmente. Quero falar para você de Daniel. Daniel se sobressaía, Daniel aparecia, Daniel ele era politicamente, ele estava em cargos políticos, e aí logo vem a inveja, quando alguém se destaca, logo vem aquele que quer puxar o tapete, e quiseram puxar o tapete de Daniel, convencer o rei de fazer uma lei para prejudicar o Daniel, não era para honrar o rei, era para prejudicar o Daniel, simplesmente porque Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora ao dia? Ou você só ora aqui na igreja? Ou você só ora quando o calo aperta? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que se nós não orarmos, estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos nos aproximando do fim. E nós precisamos estar sempre em oração com o Senhor. Eu sei que Daniel não obedeceu à lei do rei, era para que ninguém orasse a ninguém, ninguém podia falar com outro Deus, todas as petições teriam que ser para o rei. E Daniel não obedeceu isso. A Bíblia diz que Daniel ouviu a lei, sim, ele estava ali, ele estava em alto cargo político, ele sabia da lei. Mas ele continuou orando 3 vezes por dia. E aí os inimigos já, se fosse hoje, né? Fotinho, Facebook, Instagram. Os inimigos já colocaram lá no Instagram. E logo o Dario teve que cumprir a sentença. Porque ainda que aquele rei Dário amasse Daniel, ele não podia reverter a lei, porque a lei dos Medos e do Persa, quando é carimbada com o anel do rei, ninguém pode revogar. Então o rei ficou tão triste quando soube que Daniel não tinha infringido a lei. Ele ficou tão triste de ter que punir o Daniel, mas ele era obrigado a punir o Daniel, e ele puniu Daniel. Mas a Bíblia diz que quando ele lançou Daniel na cova, quando começou a noite de Daniel, começou a noite também para o rei, porque a Bíblia diz que o rei não comeu, não bebeu, não deixou vir música, jejuou, ficou a noite inteira triste, porque ele ficava imaginando os leões famintos comendo o Daniel. Ele ficava imaginando, já destroçou tudo, já comeu ele inteiro. Eu não sei o que o rei ficou imaginando, mas eu imagino que ele ficou o tempo inteiro assim, porque Daniel não era filho dele, não era nada dele, mas ele ficou tão triste que a noite dele foi totalmente diferente. E quando chegou pela manhã, amanhã chega, diz amanhã chega, diga. Amanhã chega. Quando chegou amanhã, o rei vai como uma voz de quem não quer nada, Daniel, lá na cova, Daniel. Por acaso, Daniel, será o caso que aquele Deus que você serve, aquele Deus que você orava tanto, será que ele poderia te livrar? Ele perguntou ali calminho, tranquilo, porque ele não tinha expectativa nenhuma de Daniel estar ali vivo. Aí Daniel grita de dentro da cova: ó rei, vive para sempre, o meu Deus me livrou da cova dos leões. O meu Deus, e o Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que conduz essa igreja, é o Deus que guarda essa igreja por 27 anos. Nesses 27 anos eu tenho certeza que muitos leões se levantaram, e o pastor teve que agarrar no peito, teve que enfrentar no peito, porque não é fácil, o ministério não é fácil. Nesses 27 anos muitos leões, mas nenhum comeu o pastor, porque o Senhor susteve. O Senhor susteve. Então, queridos, eu não sei quanto tempo dura a sua noite. A de Daniel foi uma noite. Uma noite. Mas ele saiu dali vivo.
E aquilo que os inimigos tentaram contra ele, que era defamar, prejudicar, porque estavam com ciúmes, sabe o que aconteceu? Daniel ascendeu mais politicamente. Depois disso tudo, ele ficou melhor politicamente. Porque todas as coisas têm que... Deus nos permite passar, tem propósito, eu já disse isso no início. Todas as coisas têm propósito. Eu não sei qual é a sua noite, eu não sei em que área que é a sua noite. Se é no serviço, se é na saúde, se é na família, se é na vida material, se é na vida espiritual. Eu não sei se você tem um diagnóstico médico terrível, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo está falando conosco, ainda que a noite, que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. E eu sei que hoje, a partir de hoje, a partir do momento que nós saímos daquela porta para fora, o amanhecer vai começar a florescer. A noite vai começar a passar. A noite vai começar a passar. Ao ponto dos inimigos se calarem, porque as pessoas veem as bênçãos na nossa vida. Aleluia, Jesus. E você vai vir testificar. Eu não vou estar aqui para ouvir, mas vocês vão estar. E os irmãos vão contar o testemunho daquilo que o Senhor fez nesta noite. E vai marcar para você, vai registrar para você. Foi no aniversário de 27 anos da igreja que a minha noite virou manhã. Que o meu choro virou alegria. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte ainda, porque Ele merece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Reba shuri creia laba laba lá. Mante creia shuriate arabalás. Aleluia, Jesus. Vem aqui, pastor João. Posso passar direto para ele, pastor? O senhor quer pegar o microfone? Amém, Jesus. Vou passar para o pastor João, que ele vai continuar. Glória a Jesus. Amém. Jesus está aqui. Então, está tudo resolvido. A palavra de hoje disse que alguém foi uma noite fantástica. O outro foi uma noite também, mas depois ficou 13 anos. O meu filho foi 10 anos. E você vai nos lugares, ora, Deus cura. E tem uma música que diz assim: enquanto eu cantava, alguém morria. E muitas vezes nós morremos espiritualmente. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos com o espírito abaladíssimo. E o Espírito dizia para mim que tem algumas pessoas que a noite tem sido um pouco longa. E hoje, toda vez que nós viemos aqui, sempre eu tive a oportunidade de pregar. E hoje eu falei, eu quero que a minha esposa pregue. Por quê? Porque eu preciso acordar amanhã diferente. Eu preciso. Na realidade, eu estava pensando agora há pouco assim, né? Essa semana aconteceu um negócio fantástico. Quase que o nosso carro atropelou, sabe o quê? Uma onça. Negócio louco, né? Eu sempre falo que o crente, ele não é muito bom da cabeça. Você sabia? Ele não bate bem. Eu saí de casa às 10 horas da manhã para vir pregar para vocês. É loucura. Sou melhor que você? Não. Muito pelo contrário. Se você não acreditar, eu sou mais carente que você.
Porque teve uma vez, pastor, que eu fui pregar numa igreja, só para você entender. Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa: todas as crianças estão aqui ou estão em outro lugar? Eu preciso que elas venham aqui, porque Deus vai trabalhar na vida de 3 crianças. 3 crianças. E eu lembro que eu ainda não era pastor, eu fui numa igreja e a pastora estava pregando sobre algo de extraordinário. E eu lembro que eu levei um pastor para pregar e eu fui sem pensar. Eu falei: hoje, graças a Deus, eu não vou pregar. Mas acontece que ele atrasou. O carro quebrou e ele não veio. Aí o pastor, a igreja lotada, aniversário, olha só, falou: João, você vai pregar? Eu falei: não vou não. Eu falei: não vou não, porque uma que fazia tempo que eu não pregava. E ainda me deram um texto, e eu sou ruim de texto. Infelizmente eu gosto de pregar aquilo que eu li. E aí, irmãos, eu não sei se naquele dia eu coloquei Pedro dando a mão para Jesus. Eu sei que eu pus Jesus no barco, eu derrubei Jesus, eu fiz uma confusão. E eu saí dali decepcionado. Mas deixa eu falar algo para você. Só que eles fizeram uma coisa que não devia. Falou assim: mas João, você mesmo assim vai orar. Eu falei: Deus amado, eu vou orar para quem? Eu acabei com Jesus nessa noite. Eu nem sei onde Jesus está. Mas eu orei e fui embora. Cheguei em casa, a minha esposa falou assim: como é que foi hoje? Eu falei: bem, não pergunta. Sabe aquela noite que você fala assim: eu gostaria de não ter ido na igreja pregar? E eu fiquei decepcionado comigo. Você alguma vez já ficou decepcionado com você? Quantas vezes? E aí você fala assim: mas não vai acontecer, não é assim? E eu acreditava que aquela noite não tinha acontecido nada. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Quem sabe hoje seja o mesmo dia que eu achei que não ia acontecer nada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois de um tempo encontrei o pastor falou: João, até hoje tem gente falando de cura daquele dia. Fala para o irmão que está do lado: sabe por quê? Porque quem vai te libertar nessa noite é Jesus. E ele estava aqui ontem. E é o que a pastora falou: ele não está aqui hoje porque nós estamos aqui. Não. Sabe por que ele está aqui? Porque você veio. E ele te ama. E nós temos as nossas noites. Temos. Oh Deus. Quando aquela moça estava cantando, o Espírito Santo falou um monte de coisa para mim. Moça usada por Deus, juntamente com os rapazes. Se fosse possível, eu queria as crianças aqui na frente. Sabe por quê, irmãos? Deus vai dar um grande livramento. Pode sentar aqui na frente, pode ficar nos bancos, pode fazer o que quiser aqui. Hoje quem vai mandar é elas. Isso, as mães podem sentar com as crianças aqui. Deus está curando um tumor aqui nessa noite.
que o médico ia diagnosticar, mas não vai mais. Irmãos, só para crescer a sua fé, só isso. Uma vez uma moça falou assim: pastor, por que quando o senhor ora Deus cura? Eu falei: olha, nem eu sei. Eu não sei. Não sou pai de santo, né? Não sou pai de santo. Mas eu oro e Deus cura. Deixa eu dar uma ideia boa para você também. Começa a orar na tua casa também, porque Deus quer usar você também. Muitas vezes a gente está confiando muito mais no médico do que no médico dos médicos. Porque não vai dar para orar por todo mundo hoje. Mas o que Deus mais quer curar hoje é a noite. Eu e a pastora, nós não somos de um falar o que o outro vai pregar. Mas ela veio falando: bem, o que você acha disso? Eu falei, pela primeira vez, porque vocês me desculpam, teóloga é ela. Eu apenas abro a Bíblia, leio um versículo bem, e aí eu oro e Deus cura. Negócio louco. Tem muita gente aqui hoje que está chorando, sabe por quê? Porque sabe que a sua noite vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Pastor, o senhor é o primeiro. Igreja, sabe o que precisa acontecer aqui? O seu templo precisa ser construído. Chegou a hora. Igreja, faz uma coisa para mim. E eu não conversei com ele não, hein? Porque ele chegou muito tarde, me deixou aqui. Eu estou aqui na porta da igreja desde as 5 horas da tarde. Que bênção. Ele me esqueceu. Sabe aquele esqueceram de mim, aquele menino? Ele esqueceu de mim. Mas eu ficando aqui na frente, sabendo que são 27 anos, eu acho que chegou a hora de vocês terem um templo. Eu não vou estar aqui amanhã, mas se o senhor tiver um Pix, eu não sei quanto eu vou poder mandar, porque a minha época de bem-aventurança financeira mudou um pouco. Mas amanhã eu e a pastora nós vamos fazer um Pix para essa igreja. E eu queria dizer para você, faça um desafio. Você quer ver uma coisa? Posso pedir, pastor? Você não me pediu nada, pediu? Não. Faça uma oferta. Aí alguém vai falar: você quer ver? Esse pastor está pedindo oferta porque ele está precisando de vai levar dinheiro. Não sou. Nós combinamos alguma coisa? Nada. Você vai fazer uma oferta, sabe de quanto? Esses dias de aniversário, R$12. Pastor, por que R$12? Pergunta para o irmão que está do lado: irmão, por que você vai fazer uma oferta de R$12? Pergunta para ele. Fala para ele assim: poxa, não podia ser de 100? Até porque você pode dar, viu? Você pode dar, né? Eu estou falando 12, mas quem tem abençoado pode dar 500, pode dar 100. Isso é problema, porque as coisas de Deus, ela vem o quê? Como? Naturalmente. E quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou para mim assim: 12 discípulos. Então faça a oferta de R$12. 12 espias. E faça a oferta de R$12. Então, quem sabe, nesse aniversário, a partir de agora, as coisas vão mudar, pastor. O senhor já tem terreno? Não.
Mas chegou a hora. Chegou a hora. Faz 6 anos que eu passei aqui. E eu quero vir na inauguração. Mas fala para o irmão que está do lado assim: tem que nascer no nosso coração. Fala para ele de novo: tem que nascer no nosso coração. E a nossa igreja vai nascer, porque ela faz aniversário hoje. Quem sabe o próximo aniversário, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, seja o aniversário da igreja que Deus vai dar para vocês. Por que eu quero orar pela sua alma? Eu não vou chamar pessoas hoje, mas tem umas 2 ou 3, 4 pessoas que falou assim: até quando? Eu estou cansado. Eu estou cansado dessa situação. Eu estou cansado desse problema. Eu estou cansado de ficar nesse buraco. Esse buraco que não consigo me libertar. Mas quando a pastora começou a pregar, e aquilo que eu falei a gente não sabia, o Espírito Santo falou assim: Deus vai tirar muita gente do buraco hoje. Há poucos dias nós tivemos uma igreja, e eu estou falando tudo isso porque depois nós vamos orar. Eu não quero ser muito longo, até porque eu acho que eu estou mais cansado que vocês, porque eu estou dirigindo desde as 8 horas da manhã, e ainda tenho que ir dormir longe. Vou dormir bem longe, porque outra igreja está nos esperando. E eu me lembro que, porque quando você vai com a esposa é bom, mas de vez em quando é meio ruim, né? Principalmente quando ela manda. A Rose, de vez em quando eu estou fazendo alguma coisa, ela fica assim: pai, vamos rápido, vamos rápido. E o Espírito Santo falava para mim assim: eu preciso curar 2 mulheres. E a igreja tinha mais de 500 pessoas. E quando eu chamei as mulheres, eu acho que eu já estou ficando mais, não velho, mas mais experiente. Eu não achava uma das moças. Mas toda vez que eu ia encerrar, o Espírito Santo falava: não encerra, procura ela, que eu preciso fazer uma obra na vida dela. E foi muito gratificante, porque a primeira eu consegui achar, mas e a segunda? É uma igreja muito comprida, ela dá umas 2, 3 dessa de comprida, e eu procurava, e a Rose começou assim, e eu falava: não acho. É interessante, é verdade, por isso que eu não gosto de levar ela comigo, senão ela fica dando ordem. E eu não achava a mulher, mas toda vez que eu ia encerrar, o Espírito Santo falava: ainda não. Deixa eu falar uma coisa para você hoje: o seu choro vai ser enxugado hoje. O livramento que 3 crianças junto com o resto teve aqui, os irmãos não podem nem acreditar. Por isso que eu vou dar uma ideia para os pais: nunca deixa teus filhos em casa. Eles vêm dar trabalho. Tenho na minha igreja que eu tenho vontade de falar: Jesus amado. Ele tinha problema de mente, agora ele sarou. Só que quando ele sarou, ele pega o celular, vem e fica no meu pé, mostrando para mim tudo que ele sabe fazer agora no celular. E os pais são novos convertidos. E o que eu fico?
que criança abençoada. E ele assim no meu pé, irmãos, assim. E chama João, justo João. E eu fico, Joãozinho, vai lá para a escolinha. Ele fala, não, vou ficar com o senhor. Vai ser pregador, né? E quando eu estava encerrando, a mulher saiu lá no corredor. Ela não veio receber oração. Interessante. Sabe por quê? Ela falou, não tenho problema, por que eu vou lá? E não veio. Então eu peguei aquela, estava lotado, devia ter umas 100 mulheres. Eu peguei aquela, trouxe aqui, falei para a pastora, ora por essa. Não sei o que ela tem, mas ora por essa. E aquela lá, por favor, vem aqui. Irmãos, mas ela veio com tanta má vontade, que quase que eu falei para ela, abençoada, fica aí. Que até eu já estou desanimado. Não é assim? Não, porque é assim, irmãos, a gente que ora, de vez em quando a gente fala assim, será que eu pisei na bola? Porque ela veio sem querer. Por que eu estou te falando isso? Porque ninguém é melhor que ninguém, mas nós temos alguém na nossa vida que tudo pode, e esse é Jesus Cristo, e está aqui novamente, e está passando pelo nosso meio aí, curando. Ele já começou a curar, ele já começou a libertar, porque é Ele que vai fazer, já está enxugando a tua lágrima, aleluia, já está enxugando a sua lágrima. Ela subiu no púlpito, e aí o pregador é meio atrevido, sabe? Eu falei, você, Deus está curando tumores. Agora você, eu não sei o que é. E eu não sabia mesmo. Mas tem alguma coisa errada em você. Aí eu falei assim, será que é pecado? Mas fiquei, oramos, nós estávamos muito longe, nós estávamos em Marília, e aquela noite eu ia voltar para casa, era obrigado a dirigir de lá para cá. Talvez um dia eu e ela vão morrer na estrada, mas vai fazer o quê? Aí quando vocês ficarem sabendo, fala, pelo menos para o céu foram, pelo menos. Se Jesus fizer isso por mim, eu já estou contentíssimo. Porque meus filhos hoje queriam me matar, porque nós estamos numa campanha na nossa igreja, eles não queriam que nós viéssemos, os netos agora ligaram chorando, cadê vocês? Nós não pudemos nem falar que viajamos, aproveitamos que eles foram para a escola e nós saímos. Falar para o irmão que está do lado, o crente tem que ser meio louco. É porque vieram ontem, vieram hoje, parece que vai vir amanhã. Vai vir? Quem vai vir? Diga amém. E parece que vai vir domingo. Quem diz amém? Todos esses dias tem bênção preparada. Amém? Oramos. Aí quando eu fui comer alguma coisa antes de ir embora, o pastor falou, olha pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Aquela moça, mesmo magra daquele jeito, tinha um monte de câncer no seio. E um era maligno, mas Deus curou hoje, amém? Porque Deus revelou para o senhor, então está curada. Que ela veio do hospital hoje. Agora eu tenho uma notícia boa para dar para o senhor. A outra, não tem nada. Aí o que você faz, irmãos? Fala para mim. Porque na realidade, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente vem para a igreja, às vezes a gente tem dificuldade de ofertar. Sabia? Eu também tenho. Às vezes a gente tem dificuldade de dizimar. E aí nós perdemos o quê? Perdemos o quê? Bênção financeira.
Eu acredito assim, eu fui um homem pobre de não ter o que comer. Aí de repente eu fiquei o cara. Aí depois o Espírito Santo falou, você tem que ser pastor. Eu falei, eu vou ser, mas falei para ele, dá um tempo, né? Deixa eu primeiro ficar rico, aí eu vou. Ele falou, é? Em 1 ano ele me tirou tudo o que tinha, que eu já comentei aqui uma vez. E é interessante, irmãos, que com a única coisa que sobrou, Deus me recuperou tudo. Esse Deus está aqui nessa noite. Fomos embora, aquela moça foi para casa, com o menininho dela, mas na segunda-feira ela falou assim para o marido, bem, eu estou muito preocupado, porque toda vez que o pastor João vem, alguma coisa acontece, e eu estou preocupada, mas tudo bem, eu não tenho nada, amém. Na terça-feira ela lembrou de uma coisa, amor, eu não estou grávida de 3 meses? Estou. Será que é isso? Vamos no médico hoje? Quando foram no médico, a criança já estava morta há 15 dias. Por isso que quando eu falei para ela assim, você, eu não sei o que é, mas alguma coisa está errada. O médico falou, filha, se nós não tivéssemos tirado essa criança apodrecer no teu útero, e nunca mais você ia ter filhos. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Mais forte, é para ele merece. Oh, aleluia, aleluia. O choro pode durar uma noite. Meu choro foi 10 anos, mas eu subia no púlpito e pregava prosperidade, quebrado. Subia no púlpito e falava assim, Deus continua salvando. E o meu filho parado. Eu queria dizer algo para você nessa noite. Será que tem alguém nessa noite que pensou assim, puxa vida, eu estou cansando. E eu queria que você não se envergonhasse. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar um consolo nessa noite. O choro pode, não sei quanto tempo está na sua vida, mas Deus quer te recuperar hoje. Se tiver alguém assim, eu nem vou pedir que você venha na frente, eu quero que você fique em pé aí, e eu quero orar por você daqui. Você vai ficar de pé. Oh, aleluia, aleluia. As pessoas que têm chorado, tem alguém até que falou assim essa semana, puxa vida, eu não suporto mais. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus estava ouvindo toda a tua lágrima. Deus estava ouvindo a tua lágrima. E tem momento na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, a gente desanima. Quero que a pastora fique do lado dela. Porque às vezes não ia nem suportar. Não ia suportar. Às vezes sei lá. Eu queria uma obreira. Tem uma obreira, mulher de... Eu queria que aquela moça que cantou, cadê ela? Que Deus continue te usando muito. Ministério.
Posso falar com ela, pastor?
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Em primeiro lugar, agradecemos pela nossa salvação, agradecemos pelo nosso nome escrito no livro da vida, te agradecemos pela vida eterna. E te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. E estando perdoados, nós chegamos ao trono de graça, de poder, de misericórdia. Misericórdia, clamamos por estas vidas que se levantam e que passam pela noite. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que a noite tenha fim, que a Tua bênção seja sobre ele, que o momento da bênção seja hoje. Que os Teus filhos se alegrem, que os Teus filhos se alegrem, que os Teus filhos se alegrem. Aonde havia doença haja cura, aonde houver a tristeza haja alegria, aonde havia falta de diálogo haja um diálogo, aonde havia falta de emprego, aonde havia falta de saúde, Tu és o Deus do improvável. Ó meu Deus, em nome de Jesus, opera milagres nesta noite, opera improváveis nesta noite. Guarda a Tua igreja, ó Senhor, aqueles também que não estão de pé, que estão sentados, mas que precisam da Tua bênção. Eu abençoo cada um, cada lar, cada família aqui representada com toda sorte de bênção, desde o pastor, desde a sua esposa, os obreiros, os pais de família, as mães de família, os jovens e as crianças, todos sejam abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda que a noite dure uma noite, ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem no amanhecer. Ó meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo motivo de choro caia por terra e que amanhã apareça, que amanhã floresça em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Eu quero orar a Ti, Senhor, pelo grupo que canta, que louva, os músicos da Tua casa, a cada um deles, a cada lar aqui representado, sejam abençoados, continue usando eles, em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas desta casa, os ofertantes desta casa, Senhor. Levanta, Senhor, mais dizimistas, mais ofertantes. Prospera esta igreja, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos porque cremos. E a igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Caminhos, haja glória.
dirigente, o horário é maravilhoso. Quem sabe um dia, quem sabe? Eu até achei que não viria mais, porque eu queria dizer para os irmãos que eu quase morri. Interessante, né? Às vezes alguém fala assim: você não é pastor, você não é o... Não. Deu uma... Pode sentar, irmãos, e nós já vamos terminar, pelo menos de minha parte. E aí eu tive uma insepte, e a minha urina sumiu. Cadê minha urina? E os médicos procurando e não acharam. E eu passei mal sexta, sábado, domingo e segunda. Aí eu fui para o hospital, porque é interessante, a gente que ora para os outros, às vezes esquece de orar pela gente. Tanta fé, e eu tive dificuldade de mim mesmo. Mas eu não entendia o que Deus queria fazer, porque na realidade eu ia morrer de coronavírus, porque estava todo mundo morrendo de coronavírus, eu ia ser o próximo, e eu iria para o céu, tá bom? Quem pode dizer amém? Amém. Obrigado, ainda bem que todo mundo me ajuda, né? Outro dia alguém perguntou: mas o senhor vai para o céu? Eu falei: lógico. Ué, estou pagando um preço de me abster de tanta coisa, e depois eu vou para onde? Para o inferno? Eu não. Diz que lá é quente pra caramba, viu, irmão? Tem uma irmã lá na nossa cidade que diz que está levando um ventilador lá para o inferno. Aí a outra já melhorou, diz que é um ar condicionado. É brincadeira. A gente ouve essas coisas, pensa que é loucura, mas eles falam mesmo. Não são cristãos, coitadinho. E aí a gente tem que relevar. E aí eu entrei no hospital tranquilo, com uma febre de 40 graus, e que ninguém sabia o que era. Aí uma médica chegou e falou: se nós não operar ele agora, ele vai morrer. Porque quando eu entrei naquele satélite lá, não sei, um negócio grande, estava um gelo, e eu com a maior naturalidade, ainda o rapaz falou: você não vai precisar de um cobertor? Eu falei: não, estou tranquilo. Mas aí no meio do exame eu comecei a tremer, e a pastora lembra, quando eu saí, eu já saí louco, parecia, eu tremia que nem uma vara verde. Mas eu não entendi o porquê, porque Deus trabalha naquelas coisas que nós não entendemos. Aí foi quando o meu filho lá fora, 10 anos parado, aí que está o milagre, porque o médico chamou ele e falou: teu pai vai morrer. Aí ele falou: se o meu pai não morrer, eu volto para Jesus. Você vê que benção? Por isso que a pastora falou, foi 10 anos. 10 anos que nós choramos. Mas aí precisou acontecer alguma coisa para ele acordar. Então eu diria para você nessa noite, não precisa ninguém morrer para nós acordarmos. Não, fala para o irmão: olha, ninguém precisa morrer. Não. Quase que eu morro para o cara se converter. Eu fiquei chateado com ele. Eu falei: ô rapaz, vê se você... E aí, já no primeiro culto, como a pastora falou, aí acharam uma pedra, mas também acharam a pedra, tá? Tinha uma pedra no rim, e eu estava com a urina já infeccionando todo o corpo. E o médico, septe, né? E o médico falou: quando voltar, ele vai ter um monte de problema. Isso realmente foi problema, porque eu continuo pregando. Isso é um problemão. Então, irmãos, que você nessa noite volte para sua casa sabendo que você é aquele que Deus escolheu. Oh, aleluia. Às vezes as coisas acontecem e nós ficamos chateados. Ficamos ou não ficamos? Demorou 10 anos. Meu filho baterista, ele saiu assim do púlpito, desceu, falou: nunca mais eu volto. E aí eu e a minha esposa, nós começamos a morrer. Você morre, porque nós queremos os filhos, né?
Até porque eu levo minha igreja errado, porque para mim todo mundo é meu filho, minha filha. Então eu queria que você nessa noite entendesse isso. Por exemplo, alguém pode ter chegado aqui com dor no pé, correto? Pode. Alguém pode ter chegado aqui com problema no sangue. E eu vou te ensinar essa noite. Às vezes nós gostamos da doença, e a pessoa, quando tem um problema, o outro encosta, ele fala: o meu problema é esse, eu tenho uma doença nas costas, e ainda fala onde é o lugar. Aí a outra fala assim: não, a sua não é nada, você precisa ver minha cabeça. Aí a outra fala: você não sabe meu joelho. Não é assim? Então, nesta noite, pega tudo e coloca num buraco, mas saia do buraco. Jesus merece uma salva de palmas.